Volume 06, Capítulo 26, Capítulo 175, Dinheiro de bolso. Na loja Pássaros Cantando, olhei em volta enquanto esperava que eles terminassem de calcular minha venda. Havia aventureiros de todos os tipos aqui, mas todos eles traziam metais de várias cores, brilhos e tamanhos. Eles os tiravam de seus carrinhos mágicos e os avaliavam. Era como em ciclo, mas fresco e diferente em aspectos sutis. Pare, por favor. De repente, ouvi um homem gritar, então olhei para lá. Um aventureiro que tinha acabado de vender seu metal estava cercado por 3 caras de aparência ruim. 2 estavam ao seu lado e um estava no meio, tirando dinheiro de suas mãos. O que está acontecendo? 1, 2, 3. Nada mal, amigo. Parabéns, você não nos deve mais. Parecia que eram cobradores de dívidas. O cobrador de dívidas pegou 10.000 piros e deixou o homem com uma quantia irrisória. Então, com um sorriso malicioso, ele disse sarcasticamente: "Obrigado por pagar sua dívida. Estamos ansiosos pelo seu próximo empréstimo." "Obrigado pelo seu negócio", disseram os outros. "E espere, por favor. Se você pegar tudo isso, você não pode beber hoje à noite? É isso?" O aventureiro ficou em silêncio. Até onde eu podia perceber, um deles era um cara que estava passando por momentos difíceis devido ao alcoolismo, e os outros estavam pressionando-o para um pagamento. O aventureiro persistiu desesperadamente, mas eles apenas sorriram e o ignoraram. Pior, eles o incentivaram a fazer outro empréstimo. "Preciso de mais. 10. 20, não, 30.000. Assine aqui, meu chapa." Aparentemente, ele realmente queria beber, porque imediatamente pediu outro empréstimo, apesar de ter acabado de pagar sua dívida. Fiquei observando distante, pensando distraidamente. Já vi caras como ele em mangás. Nesse momento, o funcionário retornou. "Obrigado por esperar." "Sem problemas. Com base nas minhas medições, isso é 1.198 gin no total", ele me informou. Lembrei-me de quando tirei o ferro. Eu provavelmente poderia presumir que o gin era aproximadamente igual a quase 900 gramas, o preço de mercado hoje é 19 piros por gin, então seu total será 22.762 piros. É tão barato assim? O ferro é barato. É mesmo? Sim. Esse ferro deve ser de cobalto, certo? Se você for mais fundo, pode encontrar cobre ou alumínio. Depende de suas habilidades individuais, no entanto. E quanto valeriam essas coisas? Para efeito de comparação, ele me deu uma estimativa aproximada. O preço de mercado do cobre hoje é de aproximadamente 800 piros. Embora não fosse exato, havia claramente uma grande diferença. Ainda assim, o ferro é realmente barato. O ouro valia cerca de 4.000 piros. Comparado a isso, o ferro era basicamente inútil. Não que isso importasse muito. Poderia até ser uma coisa boa, pensei, enquanto olhava para os 23.000 piros que ganhei hoje. Saí da loja de compras e vaguei pela cidade de Metilene sob a escuridão da noite. No meu bolso estavam os 23.000 piros que eu tinha ganhado. Era bem menos do que meus ganhos habituais, mas era o suficiente para um jantar e um hotel. Pensando bem, eu normalmente colocaria meus ganhos na minha caderneta para poder ver o valor rapidamente, mas guardar dinheiro no bolso do meu grande devorador pode ser uma boa ideia. Se bem me lembro, 100 milhões de ienes pesavam cerca de 9 quilogramas lá em casa. As notas de papel dropadas por monstros neste mundo eram semelhantes ao iene japonês em tamanho e valor. Meu bolso poderia caber 1 tonelada literal de ferro com facilidade. Eu poderia vender todos os meus ativos, e isso ainda não seria o suficiente para preencher aquele buraco sem fundo. Mantendo todos os meus bens no meu bolso. Me lembra da minha infância, pensei. Isso me lembrou de encher meus bolsos com moedas de jogos de medalhas ou de ir às compras com uma moeda de 500 ienes e receber tantas moedas em troca que me sentia rico.
Uma vez, havia uma coisa que você podia tirar e colocar moedas livremente. Como eu era um garoto bobo, pensei que você poderia tirar moedas dela para sempre ficar rico rápido. Tantas memórias centradas em dinheiro me vieram à mente que tive que me perguntar: sou obcecado por dinheiro desde a infância? De repente, encontrei um lugar onde eu podia sacar dinheiro. Entrei e saquei 10 milhões de piros com minha caderneta e autenticação biométrica. 10 milhões de piros pesavam 900 gramas, quase o mesmo que um lingote de ferro. Coloquei-o no bolso. Como sempre, não senti peso algum. Um lingote de 19 piro, um maço de dinheiro que valia 10 milhões? Era engraçado como ambos pesavam o mesmo e ambos cabiam no meu bolso. Enquanto eu andava pela cidade, passei por um bar movimentado. Era animado e parecia legal, então dei uma olhada nos preços no menu. Eram preços razoáveis para um bar. Meus 23 mil piros de hoje seriam o suficiente para encher minha barriga com comida e bebida muito bem. Lugares como esse me ajudam a me acalmar, pensei ao entrar. Bem-vindo, senhor. Mesa para um? Sim, por favor. Por aqui. A funcionária me mostrou um assento. O que você gostaria hoje? Alguns dos seus pratos e bebidas populares que combinam bem com eles. Mais comida e um pouco menos de álcool, eu diria. Entendido. Observei enquanto ela saía, então olhei ao redor do restaurante. Com base em suas vibrações, a maioria dos clientes parecia ser aventureiro. Eu já estava neste mundo há muito tempo, então eu conseguia dizer imediatamente se as pessoas eram aventureiras. Não que fosse uma habilidade muito útil. Será que vou aprender alguma coisa sobre esta cidade? Pensei comigo mesmo enquanto escutava um pouco as conversas ao redor. Isaac volta amanhã, então vou falar com ele. E você? Isaac? É o cara que foi para Aurum? Sim. Aparentemente, dá para ganhar um bom dinheiro lá. Se ele disser que é bom, eu posso ir também. Eu passo. Estou acostumado com o piso de alumínio. Não adianta forçar uma mudança se eu não preciso. Ouvir aquelas palavras familiares e aquele tom familiar me fez rir. Os aventureiros deste mundo realmente priorizavam a estabilidade. Pare com isso, por favor. Em um instante, o barulhento restaurante ficou quieto. Todos os olhos se voltaram para a fonte do grito. Esses são os cobradores de dívidas de antes. E a garçonete que acabou de anotar meu pedido. Os 3 homens a cercaram exatamente na mesma formação que fizeram antes com o aventureiro. Ei, querida, que tal você desistir e nos pagar o que nos deve? Eu prometo que vou, só preciso de um pouco. Um pouco? Não me teste, rugiu o homem do meio. Ao mesmo tempo, os outros 2 homens chutaram as mesas para longe como uma ameaça. Ela estava petrificada de medo. Desculpe. Só preciso de um pouco. Um pouco mais. Então pelo menos nos dê os juros, hein? Amanhã. Eu recebo meu pagamento amanhã, então, por favor, espere até lá. Ela implorou desesperadamente que esperassem, e eles insistiram que ela pagasse agora. Era uma visão comum? Ou as pessoas simplesmente não queriam se envolver? De qualquer forma, quase metade dos clientes desviou o olhar como se não se importassem. Tenho um acordo para você, querida. Passe uma noite conosco, e nós lhe daremos um dia. Que tal? Os homens todos começaram a sorrir loucamente. Vulgarmente. A mulher olhou para baixo, apertando a saia com força. Ela mordeu o lábio inferior com tanta força que parecia prestes a sangrar. Levantei-me e aproximei-me deles. Já chega. O que diabos você quer? Quanto é a dívida dela? O que disse? Estou perguntando quanto ela lhe deve. E o que você está planejando fazer com essa informação, hein? Mano, eu vi esse cara na loja de venda de drop. Ele estava vendendo ferro. O que disse? Quando ele ouviu isso dos mais jovens,
Os homens olharam para mim com condescendência. Você acha que é um herói? Ou algo assim? Quem se importa? Só me diga a quantia. É 1 milhão de piros. Um cara que está raspando sucata de metal nunca poderia. Tirei do bolso um maço com 1 milhão de piros e entreguei a ele. O quê? Pegue e não me deixe ver seu rosto novamente. Como no? Uau, mano, isso é real. Um sujeito que vendeu ferro tem tudo isso? Os agiotas ficaram surpresos e confusos. Quando eu empurrei o dinheiro para ele novamente, seu rosto ficou vermelho e ele ficou furioso. Supere isso, ele rugiu enquanto tentava me socar. Ele parecia acostumado a socar as pessoas, porque não hesitou. Mas era muito mais fraco do que o monstro comum. Eu desviei facilmente e acertei-o no rosto com um contra-ataque. Mano! Seu pequeno! Os outros vieram até mim dessa vez. Eles eram quase iguais ao mano deles, então eu desviei dos ataques deles e os derrubei com um golpe. Os 3 caíram de 4. Eu joguei o maço de notas naquele que eles chamavam de mano. Pegue. Não volte. Má maldito seja. Você vai pagar por isso. Eles pegaram o dinheiro e correram, deixando apenas aquela provocação de despedida. Eu me virei e vi a mulher parecendo apologética. Desculpe por isso. Você está bem? Perguntei. Sim. Obrigada por me ajudar. Prometo que te pagarei de volta. Sabendo que ela não desistiria se fosse totalmente racional, perguntei. Claro, tudo bem, mas que dívida era essa? Um tempo atrás, eu errei e deixei meus pertences se transformarem em perdidos, causando danos à cidade. Tudo começou quando eu pedi dinheiro emprestado para pagar as reparações? Entendo. Se fosse uma compensação por um acidente, então provavelmente não havia necessidade de eu ir mais longe. Dei um fim à conversa sobre a dívida e, em vez disso, perguntei. Então, posso comer a comida que pedi, por favor? Sim. Ela correu para a cozinha em um frenesi. Depois disso, eu afastei os olhares curiosos dos outros clientes e voltei para o meu assento. Um homem diferente estava sentado ali. Ele disse. Nada mal, cara. Essa é a minha mesa. Vamos, podemos dividir uma mesa, cara. Ei, garçonete. Traga outro conjunto de talheres para nós, por favor. E traga sua bebida alcoólica mais antiga. Ele calmamente, mas com força, empurrou a conversa para a frente. Ele era um homem de meia idade usando roupas bem feitas. Esse cara me pareceu perigoso. Ele não tinha a vibe de um aventureiro, mas de alguém acostumado a exercer poder. Não quero me envolver com esse cara. Talvez eu devesse pedir para eles me mudarem, pensei comigo mesmo. Me chame de Nicholas Lickfield, ele disse, me fazendo suspirar. Eu pago para você. Vamos tomar uma bebida juntos, cara. Sério, eu preferiria. Ryota Sato. Hesitei, sem saber o que fazer com esse cara que, de alguma forma, sabia meu nome.